dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou falar da conversão de arquivos CSV para o formato Linked Open Data usando a base do CSVan como exemplo. Nossa agenda vai passar pela motivação, falar um pouquinho sobre a base e também o padrão 5-Star Open Data, comentar sobre a solução proposta e depois a gente vai falar sobre as conclusões. A motivação começa em ajudar nas políticas públicas. A gente vai ver que aumentar a qualidade das bases governamentais pode ajudar com isso, aumentando sua classificação segundo o padrão 5-Star Open Data de 3 para 5 estrelas. E a gente vai usar como exemplo uma base que seja passível de abertura e esteja disponível no portal de dados abertos do governo federal. Essa base, a ideia é que ela possa contribuir com uma melhoria de políticas públicas, principalmente no que diz respeito à saúde e nutrição infantil de um grupo minoritário como são os indígenas. Nós vamos falar então um pouquinho sobre a base do CSVan e também o padrão 5-Star Open Data que foi proposto pelo Tim Berners-Lee. A base do CSVan ela parte de iniciativas do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena e também da Vigilância Alimentar e Nutricional, que compilou informações nutricionais e antropométricas de crianças indígenas abaixo de 5 anos, como peso, altura, idade, relação entre peso e idade, autoridade, IMC, e também sobre o tipo de aleitamento que essas crianças recebiam. Essa base tem dados disponibilizados atualmente de 2019 até 2022, então temos 4 anos. Ela tem 29 colunas de atributos, entre os quais esses que foram citados já, e ela é disponibilizada em 3 formatos e também através de uma API. O padrão 5-Star Open Data é uma metodologia que foi proposta pelo Tim Berners-Lee e consiste em disponibilizar os dados de tal forma que eles atendam às exigências de cada nível ou estrela, começando da primeira estrela, onde o arquivo precisa apenas ter uma licença aberta e estar disponível na web, chegando até as 5 estrelas, lembrando que são cumulativas os requisitos, e na quinta estrela, os dados precisam estar conectados a outros dados abertos, além dos itens anteriores, como ter um formato estruturado e editável, não proprietário e com identificadores únicos e rastreáveis. Agora a gente vai falar um pouco da nossa solução proposta, que envolve utilizar HTML com RDFA. E isso foi feito a partir de um script em Python, onde foi feita a conversão desse arquivo CSV para um arquivo Linked Open Data, usando RDFA. E aí, a partir dessa base de dados que a gente tinha e do dicionário de dados, foi desenvolvido esse script que ele enriquece os dados, adicionando metadados relevantes e também conectando com outras fontes, fontes externas, além de criar uma estrutura significativa para os eventos, baseado principalmente na ontologia schema.org, que é uma ontologia colaborativa, comunitária, bastante abrangente, e também foi feita a simulação de uma ontologia própria, que foi a ontologia SEASE, que ela definiria os aspectos específicos sobre os atendimentos, como o tipo de aleitamento, relação entre peso, altura e idade, entre outros. A estrutura original a gente consegue observar aqui no lado esquerdo, então a gente tem basicamente as 29 colunas com as informações sobre cada campo. E a nova proposta que foi feita, que é o que a gente consegue observar na direita, é uma proposta que tem como parte central essa ação, que é o acompanhamento nutricional que está sendo feito, com as informações sobre essa ação, e aí a gente tem a localização, a gente tem a organização que está supervisionando isso, a organização médica que realiza esse atendimento através de profissionais que têm uma ocupação, como a gente consegue ver ali do lado esquerdo, e no lado direito a gente tem o participante, que é a figura central desse atendimento, e temos as informações do participante e também as informações antropométricas que foram coletadas e analisadas para essa criança que foi atendida. E aí, com o fundo amarelo, nós temos os dados que vieram da ontologia schema.org e com o fundo verde a gente tem as informações que seriam pertencentes a essa ontologia que nós criaríamos, que seria, nesse caso, a ontologia SEASE. E aí também, em laranja, marrom, a gente tem alguns dados onde nós adicionamos informações, nós adicionamos os metadados, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Então essa seria a nova estrutura com essa nossa proposta. Aqui a parte visual, que a gente consegue notar, por exemplo,
que a tabela original, né, que a gente tinha que está na parte inferior da tela, a gente mantém a estrutura muito parecida com ela nessa nossa nova proposta, fazendo uma tabela em HTML, que seria para visualização humana. Os campos são os mesmos, a ordem está um pouquinho diferente, mas basicamente a gente tem o mesmo tipo de estrutura, as mesmas informações. Talvez o que seja um pouco mais diferente são alguns dados que a gente vê em azul ali, que são links, né, para outras informações, para dados externos, que estão só aumentando a quantidade de informações que a gente consegue ter a partir dessa base de dados. E aqui a gente tem a parte codificada, né, que é o que está lá por trás, né, no HTML, onde a gente consegue ver que mais dados foram adicionados, né? Então a gente consegue ver os metadados, a gente consegue ver para onde que aqueles links estão nos levando quando a gente clica neles. E além disso a gente tem o RDFA embutido, usando aqui tags, né, de HTML para fazer essa conexão entre os dados. Então a gente consegue ver que aquela classificação clássica, né, que a gente tem de RDF, que vem com triplas, né, que nós temos um sujeito, um predicado e um objeto, a gente consegue fazer essa tradução aqui usando as tags em HTML. Né? Então a gente tem a descrição da ontologia que a gente está usando, e a gente tem as propriedades para cada objeto, né? Se ele é um sujeito, um predicado ou um objeto, né, dependendo da sua classe. E essas informações estão todas nessas tags HTML para fazer o uso do RDFA. E aqui a gente fala um pouquinho sobre os campos que tiveram adição de metadados. São campos com informações, principalmente informações providas também por base de dados do governo. Então a gente tem aí para os D6, a gente tem os planos distritais dos últimos anos. Para os polo base, a gente tem informações do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Para as terras indígenas, a gente buscou os dados sobre essas terras, como delimitação de área, o povo que mora naquela área e tudo mais, na Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. E para os municípios e estados, a gente tem informações vindas do IBGE. Falando um pouquinho das conclusões que nós chegamos, esse novo formato que a gente conseguiu criar, né, após a adição de metadados e com as ontologias que foram usadas para cada registro representar um atendimento, a gente vai ter a situação onde o atendimento será uma ação que terá informações sobre localização, organização, profissional realizando aquela ação, bem como o participante, que é a criança atendida, que terá suas informações registradas. Então a gente tem uma informação mais detalhada do que está acontecendo ali. E aí, lembrando que os códigos usados, bem como informações sobre a base de dados, estão disponíveis no GitHub, vocês podem acessar através do QR Code que está aí na tela. E também o resultado da avaliação do 5-Star Open Data, com essas modificações que foram feitas na base de dados, lembrando que inicialmente ela era uma base de dados 3 estrelas, com formato CSV, e aí, após essas modificações feitas, uma nova avaliação consideraria ela uma base de dados 5 estrelas, porque ela tem dados abertos, a licença é livre, nós temos dados estruturados, rastreáveis, né, endereçáveis na web e também conectado a outros dados abertos. Como próximos passos e pesquisas futuras, a gente pode falar sobre conexão com outras bases governamentais e também a conversão dessas outras bases, por exemplo, a base do Sysvan, que é uma base muito completa, parecida com essa, com dados semelhantes, porém mais extensos e também sem restrições de indivíduos atendidos, né, como por exemplo por idade ou se restringir apenas a indígenas. E também a definição de ontologias próprias e padronizadas também, né, pelo governo, que facilitaria bastante fazer essas conexões entre as bases. E com isso eu concluo minha apresentação. Queria agradecer especialmente aos professores organizadores do evento, do WMECAI, e também ao Alexandre Delbem, meu orientador. Meus contatos estão aí na tela. Lembrando que as informações sobre esse trabalho estão disponíveis lá no GitHub. E por hora é isso. Muito obrigado.